Raska Viraja Goswami Pur Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Madhya Lila 11, os passatempos Beta Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, verso 58. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jati Pashanti Javana Siha Mahavaishnavaya Tatashana. Mesmo o grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Ramananda Rayaji Tomara Prema Guna Prabhu Age Kahi Te Prabhu Piri Lamana. O Senhor já mudou de ideia devido a que Ramananda Roy descreveu teu amor puro por ele. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. A princípio, o Senhor não queria ver o rei, mas devido aos incansáveis esforços do Bhattacharya e de Ramananda Roy, o Senhor mudou de opinião. O Senhor já declarara que Krishna seria misericordioso para com o rei, devido ao serviço deste aos devotos. Este é o processo pelo qual podemos avançar em consciência de Krishna. Primeiro, é preciso haver a misericórdia do devoto, então virá a misericórdia de Krishna. Jasya prasada bhagavat prasado jasya prasadam nagati kutopi. Portanto, nossa primeira obrigação é satisfazer o mestre espiritual que pode fazer chegar a misericórdia do Senhor. Um homem comum deve primeiro começar a servir ao mestre espiritual ou ao devoto. Então, por meio da misericórdia do devoto, o Senhor ficará satisfeito. A menos que alguém receba sobre sua cabeça a poeira dos pés de lótus do devoto, não terá a possibilidade de avançar. Prahlada Maharaja também confirma isso em uma de suas afirmações no Srimad Bhagavatam 7, 5, 32. Naisamati stavaduru kramangrim Stri Shatyanarta Pagamojadata Mahiyasam Padarajo Abhishekam Nishkinchananam Navrinita Java. A menos que nos aproximemos de um devoto puro, não poderemos compreender a suprema personalidade de Deus. Maharaja Prataparudra adorou tanto a Ramananda Roy quanto a Sarvabhauma Bhattacharya. Assim, ele tocou os pés de lótus dos devotos puros, sendo este, desse modo, capaz de aproximar-se de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Haribo! Shuniga Japati Vamani Sukha Upajila Prabhure Milite Mantranadri Dakaila. Maharaja Prataparudra aceitou o conselho do Bhattacharya e decidiu firmemente seguir suas instruções. Assim, sentiu felicidade transcendental.
Snanayatra kabe habi putila batere bhata kahetina dina achaye jatrare. Quando o rei perguntou ao Bhattacharya quando aconteceria a cerimônia de banho Snanayatra do Senhor Jagannatha, o Bhattacharya respondeu que faltavam apenas 3 dias para a mesma. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Sem a misericórdia do devoto puro, do mestre espiritual, não há a menor chance para fazermos o mínimo avanço. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, a dinastia de Anshuman, verso 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Iti vyavasito buddhya, iti vyavasito buddhya, narayana grihitaya, narayana grihitaya, hitwanya bhavamadhyanam, hitwanya bhavamadhyanam, tathasvam bhavamastita, tathasvam bhavamastita. Iti vyavasito buddhya, Iti vyavasito buddhya, Narayana grihitaya, narayana grihitaya, Hitvanya bhavam ayanam, hitvanya bhavamadhyanam, Tata swambhavam astitam, tathasvam bhavamastita. Iti vyavasito buddhya, narayana grihitaya, hitvanya bhavamadhyanam, tathasvam bhavamastita. Tradução, vamos repetir, por favor. Assim, Maharaja Katwanga, por meio de sua inteligência avançada, na prestação de serviço ao Senhor, livrou-se da falsa identificação, que induz alguém a definir-se como sendo o corpo, o qual é cheio de ignorância, em sua posição original, como servo eterno, ele ocupou-se em prestar serviço ao Senhor. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.
Quando alguém torna-se de fato, puramente consciente de Krishna, ninguém tem o direito de controlá-lo. Quando alguém torna-se de fato puramente consciente de Krishna, ninguém tem o direito de controlá-lo. Quando situada em consciência de Krishna, pessoa alguma continua na escuridão da ignorância, e ao livrar-se de toda essa escuridão, a pessoa situa-se em sua posição original, de ver a Swarupa Raya Krishna Nitya Das. A entidade viva é serva eterna do Senhor, e portanto, quando em todos os aspectos ocupa-se a serviço do Senhor, ela desfruta da perfeição da vida. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupakaratmahyam Dadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Iti Vyavasito Buddhiya Narayana Grihitaya Hitwanya Bhavamagyanam Tata Swam Bhavamastita. Assim, Maharaj Jagatanga, por meio de sua inteligência avançada na prestação de serviço ao Senhor, livrou-se da falsa identificação que induz alguém a definir-se como sendo corpo, o qual é cheio de ignorância. Em sua posição original, como servo eterno, ele ocupou-se em prestar serviço ao Senhor. Aqui estamos ouvindo a essência do conhecimento transcendental. Esta é a compreensão mais elevada que alguém pode ter, desenvolver. Então essa é a missão da vida humana. O ser humano tem que entender como desfrutar da perfeição da vida. A perfeição da vida só é obtida quando alguém desenvolve essa compreensão. Basicamente, que não é esse corpo feito de mucos e sangue. Basicamente, que não é esse corpo feito de misérias que são experimentadas pela alma condicionada, desde o nascimento até a doença, o envelhecimento e a morte. Se alguém não entender isso, não vai estar se entendendo como aquilo que realmente ela é. Alma, que não é possível alguém destruí-la, ela ser destruída, porque ela é Shakti, plena de eternidade, que não pode viver em ignorância, porque qualquer outra meta, qualquer outra busca, qualquer outro conhecimento, qualquer outro desenvolvimento qualquer outra meta é a escuridão da ignorância. Então, desenvolver o conhecimento puro, o conhecimento verdadeiro. Tite.
a alma já tem por natureza. Faz parte dela. Pavitram Dhamma, como falávamos ontem, sobre o rei da educação. Esse conhecimento é o rei da educação, Raja Vidya, Raja Guryan. É puro, Pavitram Dhamma. O conhecimento mais puro que existe. O conhecimento da alma, o conhecimento transcendental. O conhecimento que todas as almas têm por natureza, independentemente do corpo que agora ela esteja ocupando. Ela tem esse conhecimento. Você entender como um ser humano, que conhecimento nós devemos almejar, nós devemos buscar? Conhecimento perfeito, conhecimento transcendental, o conhecimento que nos tira 100% completamente da ilusão, da escuridão, da ignorância. Ritwanya Bhava Madhyanam. Ritwanya quer dizer abandonando. Anya Bhava, a consciência diferente da consciência de Krishna. Abandonando a consciência diferente da consciência de Krishna. Pode ser qual for. Se não for a consciência de Krishna, nós devemos abandonar e nós devemos abraçar a busca do desenvolvimento da consciência de Krishna. Ué, é isso. Por quê? Porque se não for o conhecimento que a alma já tem por natureza, que quando ela é desabrochada, essa consciência, quando esse conhecimento vem à tona, ele é o contrário de Agyana. Gyana é conhecimento verdadeiro. E quem age assim é um Vijnani, um sábio. Agyana que não passa de constante ignorância e escuridão. Qualquer conhecimento que não for esse, eu sei que os intelectuais ficam bravos. Nossa! Eu sei que devotos canistas, materialistas que querem ter um status de grande educação material também ficam bravos. Mas, gente, o que a gente pode fazer? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Não existe conhecimento nenhum fora do conhecimento da verdade absoluta, fora do conhecimento transcendental. Não existe. Não existe. O conhecimento transcendental, ele está disponível para todos. Qualquer um pode desenvolvê-lo, porque todos são almas, e todas as almas já o têm por natureza. Assim como a bem-aventurança transcendental também, Ananda. A felicidade que alguém desfruta dela, se regozija no próprio eu, ele com ele mesmo. Não precisa de artifícios materiais, não precisa de nada externo. É ele com ele, Atmarama. Marama Chamunya Yoga. Esse é o sábio que desfruta dessa felicidade decorrente do conhecimento verdadeiro, transcendental puro. É esse conhecimento verdadeiro que outorga essa felicidade verdadeira, pura. O conhecimento puro. Mas aí alguém tem que se situar na sua eternidade. Sati. Satitananda, essa natureza da alma. Da Titkana. Diminuta, porém, plena de conhecimento, eternidade e bem-aventurança. Falando que é o conhecimento mais elevado que existe no Bhagavad Gita, Krishna fala isso no verso aí, que está disponível para todos. No Bhagavad Gita, no capítulo 4, que é o conhecimento transcendental. Capítulo 4 do Bhagavad Gita, onde Krishna falou o conhecimento transcendental. Conhecimento transcendental, gente, é esse conhecimento que erradica toda a ignorância. Ali, no verso 36, ele fala: Apicedasya papebya saveyo papakritama
Sarva Gyana, vai guiando conhecimento. Pravenaiva. Vridinam Tarishasi. Vridinam é o oceano das misérias materiais. Santarishasi quer dizer cruzar ele, atravessar o oceano das misérias materiais. Vridinam Santarishasi. Então, o que Krishna fala nesse verso? Porque a alma é já com natureza eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, não importa a situação que ela se encontre, ainda que ela seja a mais pecaminosa de todos os pecadores, a Pichedasya Papebya, Sarvebya Papakritama, o pecado salva a todos. Então, ainda que alguém seja o pior dos pecadores, o maior dos pecadores, ele é alma é assim, por natureza, Satit Ananda, eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Então, se ele se abrigar nesse barco do conhecimento transcendental, se ele entrar nesse barco do conhecimento transcendental, que quer dizer exatamente isso. Sarvagyana Plavenaiva, entrar no barco do conhecimento transcendental, aceitar o conhecimento transcendental e levar ele a sério, assumir essa posição de alma, servo eterno de Krishna, e viver essa realidade. Ele está aceitando esse conhecimento. Se ele fizer isso, ele será capaz de cruzar o oceano das misérias. Vridinam Santarishasi. E não tem outra maneira de atravessar esse oceano das misérias. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. A gente quer alcançar o máximo, almejando o mínimo. Não, a gente só pode alcançar o máximo. A gente vai ter alguma chance de avançar no conhecimento do máximo se a gente almejar o máximo. Aí vai ter algum avanço, vai alcançar o mínimo, mas não o contrário. Então isso aí Krishna corrobora no capítulo 8, Alcançando o Supremo, do Bhagavad Gita. O verso 15, ele fala Mamupetya Punarjama, do Kalayama Shashvatam, Sansiddhim Paramangata. O que ele fala aí? Ele fala que essas grandes almas que são yogis em devoção, ao deixar esse corpo, ao deixar esse mundo, não voltam mais a nascer nesse mundo. Por quê? Porque eles alcançaram a mais elevada perfeição. Aí, essa é a mais elevada perfeição. É a perfeição da vida. O entendimento de que não é esse corpo que é alma. O entendimento de que a alma tem uma relação eterna com a alma suprema, que é Krishna, que é a única verdade que existe. O entendimento de que somos eternamente coadjuvantes das atividades transcendentais de Deus. Eternamente. Nunca vai ser diferente. Isso é compreensão. Assim vamos alcançar o Supremo. Assim vamos desenvolver o conhecimento transcendental, que outorga a transcendência, outorga a liberação. E não tem outra maneira. Não adianta. Mas Bhaktyamana Vidyarati, Javanjas, Jasmitata, Tata, Manta, Tata, Vishate, Tadanam, Tadanam. Foi enfático, é unicamente através do serviço devocional que alguém vai conhecê-lo como ele é, como a suprema personalidade de Deus, como o Senhor Supremo, através da consciência plena desse Senhor transcendental, desse Senhor Supremo. Quando alguém tiver essa consciência plena, consciência de Krishna, aqui Prabhupada, quando alguém torna-se de fato puramente consciente de Krishna, tem que se tornar puramente consciente de Krishna, completamente consciente de Krishna. Quando alguém desenvolve plena consciência do Senhor Supremo, através de tal devoção, porque ele se torna um devoto imaculado.
através da execução das atividades que o conhecimento transcendental direciona, que é bhakti, yoga, serviço transcendental amoroso a Krishna, devoção por Krishna. Alguém se esmera nesse caminho da devoção. Quando se tem plena consciência do Senhor Supremo, através de tal devoção, pode-se entrar no reino de Deus. Acaba com o nascimento, a doença, a velhice e a morte. Erradica toda a ignorância. Mas aqui, Katona Maharaj está falando, o que quer dizer o quê? Que em seguida, ele se situou na sua posição original como servo eterno de Krishna. Bhavan, serviço devocional, Astita, situado. Então, por que a gente reluta tanto em querer aceitar que só temos uma ocupação, que é a ocupação em consciência de Krishna? Que é a execução do serviço devocional espontâneo, por compreensão, que esse é o nosso dever como alma. De Bhakti Yoga, de serviço devocional, por que a gente reluta tanto? Por que a gente reluta tanto? É sempre bom lembrar o que Katona Maharaja fez, qual foi a ordem para ele, qual foi a ordem de Krishna para Arjuna, qual é a ordem de Krishna para todos nós, porque a ordem de Krishna para Arjuna foi a ordem de Krishna para todos nós, é a ordem para toda a alma, para todas as almas. Todas. Então é aquele famoso verso 34 do capítulo 9, que é o conhecimento mais confidencial. Mamana Bhava Mabhakto Majadi Mana Maskuru Mameva Shasi Yuktayan Atmanam Matparana. Krishna falou: ocupe tua mente sempre em pensar em mim, converta-te em meu devoto. Verso 34 do capítulo 9. Ofereça-me reverências e me adore. Ocupando a mente, está se absorvendo em Krishna, porque absorvendo-se completamente em mim, Arjuna, seguramente você virá a mim. Então essa é a única maneira de erradicar a nossa ignorância, a escuridão da ignorância, o nascimento, a doença, a velhice e a morte. O Prabhupada falou aqui, citou de ver a Saruparaya Krishna Nitidas, que toda alma, toda entidade viva é serva eterna do Senhor, e portanto, quando em todos os aspectos ocupa-se a serviço do Senhor, ela desfruta da perfeição da vida aí. E pode ser quem for, eu acabei de falar que pode ser até o mais pecaminoso dos pecaminosos, não é? Todo mundo pode fazer isso. Porque essencialmente todas as almas são Satchitananda, eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Agora, precisa situar-se nessa plataforma de eternidade, de conhecimento e de bem-aventurança. E a única maneira de alguém se situar assim é sendo muito sério na ocupação do serviço devocional aqui e agora, nesse corpo, com consciência de alma, não de corpo, abandonando a consciência de falso ego, de falso eu. E situar-se como verdadeiro eu, como eu superior. Essa é a única maneira. E quando alguém é sincero assim, falou o Senhor Brahma, Tadeu Brahma, Susamik Shamana, Susamik Shamano, Bunjanaivat Makritam Vipakam. Quando alguém é sincero assim, Rik, Vag, Vabubi, Vidadam, Namastê, Jiveta, essa alma, Jiveta Jo, Muktipada Sadaiva, não vê nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de limitação que possa tirá-la desse caminho. Isso quer dizer, está tendo o meu Susamik Shamana. E dessa maneira, Rik, Vag, Vabubi, Vidadam, Namastê,
ela se rende a Krishna com mente, pensamento, palavras, ela aceita o serviço devocional por completo e executa o serviço devocional. Aí ela está agindo como a alma, porque a alma é a serva eterna de Krishna no mundo espiritual. O mundo espiritual é a única realidade que existe, a alma é a única realidade que existe. A alma suprema é a realidade suprema, Deus. Os passatempos transcendentais de Krishna existem de maneira constante em todo o universo cósmico material. A gente ouve Sanatana Goswami ouvindo o Sr. Chaitanya explicar isso para ele, sobre os seus diferentes avataras. E Chaitanya Mahaprabhu explica que Krishna vive 125 anos nesses passatempos, sempre começando com a aniquilação de Putana, Krishna como bebê. Isso está acontecendo agora e não para de acontecer em lugar nenhum no universo cósmico material, porque isso é desejo de Krishna, desfrute dele e ao mesmo tempo bênção para as almas condicionadas. A gente fala passatempos de Krishna. Passatempo só pode existir no universo cósmico material, porque é só no universo cósmico material que tem tempo, que Krishna está presente como tempo. No mundo espiritual não existe tempo. Então, se alguém fica muito impressionado porque Krishna vem aqui e vive sempre 125 anos, vem aqui que eu quero dizer no universo cósmico material, não é só na Terra. Manifesta Goloka, Vrindavan, Gokula aqui nesse mundo material, em todo o universo cósmico material, o Ekapad Vibhuti inteiro. Esses 25% da totalidade universal espiritual, que é chamado de material. Krishna apresenta esses passatempos constantes, está vivendo intensamente, constantemente esses passatempos no bem-estar de todos nós e no desfrute pessoal dele, porque eu sempre falo, a vida é a vida de Deus, a gente não quer aceitar isso, nós somos coadjuvantes. No mundo espiritual, vai contra o Krishna Loka, tudo é eterno, tudo é pleno, não tem tempo. Lá no Krishna não tem passatempo, é a vida dele já. E nós somos sempre coadjuvantes do desfrute transcendental de Deus no mundo espiritual. Temos que aceitar isso, gente. Não adianta a gente ficar se matando, querendo ocupar a posição que não é nossa, a posição de Deus, porque isso é maia, é ilusão. Isso é impossível. E quando alguém compreende isso, então, e se rende a Krishna, pula no passatempo transcendental de Krishna, entra nele e participa dele, como por exemplo agora na Shri Chaitanya Mahaprabhu Lila, que é o movimento sangra do Sr. Chaitanya. Então canta, dança, Hare Krishna, dá uma passada, estuda a filosofia que revela a verdade absoluta, prega a filosofia que revela a verdade absoluta com muita tranquilidade, muita paz, muita felicidade no coração, alcançando a perfeição da vida como ser humano. Aí, qual é a dificuldade para isso? Priti Vakupi Vidadana Namastê, se entrega nesse Sankirtan Jagya, entra nesse barco do movimento santo do Sr. Chaitanya, que é o mesmo barco do conhecimento transcendental. Aliás, essa é a essência de todo o conhecimento transcendental. Paramvidya, Shri Krishna Sankirtana. Mergulha ali de cabeça, vive isso, sem hesitação nenhuma. Vriti Vakupi Vidadana Namastê. Com mente, pensamento, palavras, ação, concentração total. E assim, Diva, Eta, Diveta, assim essa alma se qualifica. Diveta Jo, Muktipada Sadaiva. Para voltar ao lar, voltar ao Supremo, Diveta Jo, Bhaktipada Sadaiva. Através do serviço devocional que já começa Bhakti Yoga dessa plataforma liberada. Então é tão difícil mesmo entender isso, parece que é... Por quê? Porque ninguém quer largar o falso ego, ninguém quer largar o desfrute material, ninguém quer largar os planos materiais, o desejo de controlar essa energia material, ninguém quer largar o que só Krishna pode fazer, a gente fica tentando fazer e apanhando da energia externa e não vai conseguir fazer nunca, vai ser sempre derrotado por Maya.
Oh, Prabhu, não tenho força. Eu sempre falo, começa a adquirir força. A maneira de começar a adquirir força nessa era é começar a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É isso aí. Alguma dúvida? Pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui.